Olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite Olá. para vocês que estão chegando. Oi, Angélica, vindo as carinhas aqui conhecidas, tudo Olá, bem? boa noite. Ana, Erika. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima. O povo tá chegando, Fátima. Tô aqui liberando o pessoal. Ótimo, que bom, né? Poxa, que delícia ver vocês aqui com a gente numa sexta-feira, né, à noite. Que gostoso que é. Hoje, claro que lembro de você, querida, que delícia. Bem-vinda aqui com a gente. Você só está sem vídeo, não sei se é intencional. Vamos ver aqui se dá. Maria! Oi, Dani, bem-vinda. Oi, Gi, quanto tempo? Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo bom com Ver se você? Angélica. Ah, que gostoso, né? Ver tantas carinhas aqui. bom demais, bom demais. E nesse tema, né, que é um tema árduo, assim, para a gente é um tema, assim, muito, a gente trata com muito carinho, né? Um tema muito querido na nossa clínica, né, Dani? A gente vem Sim. estudando já faz um tempo. É um chamado mesmo, né, que a gente sente para aprofundar nesse tema. E com o passar do tempo eu vou vendo o quão ele está cada vez mais atual, sabe? Cada vez mais necessário na nossa prática, a gente se fundamentar e a gente entender mais sobre o processo de luto. Eita, que esse daqui eu não sei como é que. Vamos lá, eu vou pedir para as pessoas colocarem no mudo, por favor. E vocês fiquem à vontade quando vocês quiserem se colocar, comentar, participar junto com a gente para se manifestarem. A gente só vai deixar os telefones, os microfones desativados, porque senão a gente fica com muito ruído durante a nossa aula. Tudo bem? Então tá bom. Dani, o que você acha? A gente espera mais um pouquinho, a gente inicia. Eu acho que nós podemos iniciar, né? Enquanto a gente espera as pessoas chegarem, Paty, acho que a gente podia contar um pouquinho, né, a proposta da palestra, a relação dela com o curso. Sim, a gente dá o tempinho das pessoas irem entrando. Eu estou aqui recebendo, pessoal. Bom, Tem aí um pedido para entrar na sala. Bom? então vou conversando um pouquinho com vocês e apresentando, né, um pouco do nosso trabalho. Bom, Daniel, nos encontramos, né, muito nesse tema. A gente já tinha alguns outros trabalhos juntos, mas acho que o tema de luto foi um tema que aproximou muito. Era um desejo muito de nós duas aprofundarmos realmente nessa temática. E aí nós apresentamos no primeiro ano no Instituto, fizemos um minicurso. A gente percebeu que o minicurso ele não abarcava, a gente não tinha tempo suficiente para percorrer toda a complexidade do processo de luto, e então nós montamos um curso de extensão. Então, nós temos hoje no Instituto Gestalt de São Paulo esse núcleo, né, que vai versar sobre os estudos das formações e rompimentos dos laços afetivos. Né? Então, quando o laço afetivo, um laço afetivo significativo se rompe, a gente entra num processo de luto. Né? E é sobre esse tema que a gente vai percorrer um pouquinho nessa palestra, tá bom? A gente está hoje exatos um mês do início do nosso curso de extensão, né? Então acho que essa data foi escolhida com muito cuidado por conta disso, para a gente é muito especial, né? A gente pensar, poxa vida, daqui a um mês estamos aí iniciando essa jornada desse curso que vai ter a duração de 6 meses, e aí a gente vai poder aprofundar em mais conteúdos. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês o que a gente pensa que é fundamental
a gente entender quando a gente começa a pensar nos estudos de luto. Mas claro que com 1 hora e meia de palestra, a gente não vai conseguir oferecer para vocês um grande aprofundamento nos pontos que a gente vai abordar, mas é para que vocês possam conhecer os fundamentos, tá bom? Para trabalhar esse processo, isso que a gente chama de travessia. Eu acho que vai ser, na verdade, uma degustação, né? Então, a gente vai trazer realmente alguns flashes de teorias bem importantes para quem trabalha com o processo de luto, quem trabalha com enlutados, né? Então, vai ser, assim, realmente uma pinceladinha. Então, dá para a gente mergulhar, porque a gente não vai ter tempo suficiente para isso, né? Tanto que o nosso curso, ele toma 6 meses de aula para a gente poder ir degustando com bastante tranquilidade todo esse universo dos teóricos de luto. Então, hoje a gente vai passar, assim, fazer, né, uma visão mais panorâmica dos principais temas, e vamos conversar um pouquinho sobre a Gestalt. Nós estamos no Instituto de Gestalt, então a gente vai conversar um pouco sobre a Gestalt, como é que a Gestalt pode contribuir também para o trabalho com luto, né, dentro do processo de luto, com pessoas enlutadas, tá bom? Então, para a gente se situar, a gente pretende caminhar entre 1 hora e 1 hora e meia, no máximo 1 hora e meia. Tá? A gente vai abrir também para perguntas, acho que o que a Paty falou é importante, vocês precisarem questionar, usem o chat, ou então abram o microfone e perguntem, tá bom? Para a gente aí trazendo a coisa de uma maneira mais dinâmica, a despeito, né, dessa modalidade, dessa metodologia, que, enfim, coloca a gente aí um pouco distante, né? A gente só vê algumas carinhas, não vemos muito. Oi, Pri, boa noite, querida, bom te ver. E acho, né, Dani, que só complementando, quando a gente começou a tecer os nossos diálogos sobre o luto, veio um pedido muito importante mesmo da comunidade, assim, porque a gente tem os teóricos de luto, desde os primórdios até os teóricos mais contemporâneos. Mas a gente não tem na Gestalt um corpo sustentado pela nossa abordagem. Então, a gente traz esses pressupostos teóricos, mas a gente foi construindo um diálogo, a gente foi construindo uma tecedura entre o que a gente tem de mais contemporâneo nos estudos do luto e as nossas visões na Gestalt terapia. Então, eu acho que isso é muito, muito relevante da gente colocar, visto que, como disse a Dani, a gente está no Instituto de Gestalt de São Paulo, a Gestalt é a nossa abordagem de base, é nossa referência, é o que sustenta a nossa visão de homem e a nossa visão de mundo. Então, faz muito sentido para a gente essa construção. Tá bom? Alguma pergunta? Pri, boa noite. Eduardo, boa noite. Estou vendo aí, né, essas carinhas conhecidas aí chegando. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, senão a gente já começa e vocês podem ir perguntando durante a apresentação ou via chat. No final, a gente pretende reservar aí um tempo para isso, ok? Bora lá, então. Eu vou começar, então. Vamos. Deixa eu só colocar aqui em um modo que eu consiga ver as carinhas de vocês. Enfim, porque eu preciso ver algumas carinhas, senão eu não dou muita conta de ficar apresentando só para a tela. Eu me sinto falando sozinha, eu gosto de olhar os olhinhos de vocês enquanto a gente vai colocando. E aí, o que a gente pensou? Quando a gente vai falar sobre o luto, né, a gente entende que é um tema árduo mesmo da gente percorrer. Então, a gente pensou em iniciar brindando vocês com um inaugurar poético dessa palestra. Então, nós vamos inaugurá-la com poesia, tá bom? Se alguém tiver algum problema de ver ou de escutar o que vai entrar no vídeo, me sinaliza, por favor, para a gente ver o que é possível.
Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Como é interessante, né? Como a morte traz para a vida a experiência do real, né? Do importante, do valioso. Então, acho que esse poema ele começa para ancorar a gente, né? Não terei preferências para quando eu não mais puder ter preferências. Mas isso é uma experiência que a gente vê com pessoas que estão em processo de morte, né? No morrer. E com pessoas que acompanham pessoas em processo, né, no processo do morrer, e as pessoas que vivem o luto, né, como o real se impõe, é a realidade nua e crua, é a aceitação do inaceitável, é dar conta do imponderável, é se curvar mediante o mistério. Então, para a gente inaugurar, falando de morte, morrer e enlutar-se, nós precisamos da ajuda da poesia, da arte, porque é uma clínica da delicadeza. Então, para inaugurar, eu imagino que grande parte de vocês sejam terapeutas, psicólogos ou terapeutas. Então, para a gente iniciar, trabalhar com algo tão duro, só podemos fazer isso mediante delicadeza. Se eu pudesse resumir a clínica do luto, eu resumiria na clínica da delicadeza. Né, Dani? E como é importante a gente perceber que a gente precisa da consciência da finitude, né? Que somos seres para a morte. E como a consciência disso, ela dá um sentido à vida, né? Porque quando eu morrer eu não me importo, mas hoje sim, né? Hoje a gente transita em busca de um sentido, em busca de um horizonte que signifique o nosso ser no mundo, o nosso estar aqui. Então, como é fundamental isso, eu concordo com a Dani, a clínica do luto é a clínica da delicadeza. Concordo em resumir dessa forma. E a gente vai contar um pouco mais por quê, né, Dani? Isso. Esse é o nosso trajetória, espero que a gente consiga, nessa trajetória, explicar para vocês por que é tão delicado trabalhar com algo tão profundo, tão, né? Acho que é o máximo da experiência ontológica, que é o morrer, é o existir e o não existir. Mas a gente exige uma delicadeza, né? Muito importante, uma delicadeza pautada em afeto, pautada em ternura. Para a gente começar, qualquer trabalho que a gente pense, né, sobre terapia, eu não sei se todos são gestalterapeutas, portanto, a gente vai dizer da onde a gente está olhando o homem. A gente precisa pensar na visão de homem na gestalterapia, que é a nossa visão. Então, a gente traz aqui para vocês a nossa visão. É diferente eu pensar na morte, do ponto de vista, se eu acredito que o homem é só corpo. É diferente eu pensar na morte, se eu acredito que o homem é corpo e mente. É diferente para aqueles que acreditam que eu sou corpo, mente e psique. É diferente para aqueles que acreditam que sou corpo, mente, psique, relação. É diferente para aqueles que acreditam que eu sou corpo, mente, psique, relação e espiritualidade, sociabilidade. Sou um ser social, sou um ser espiritual, sou um ser relacional. Então, a Gestalt vai nos dizer que este homem, então é isso que a gente quer trazer para vocês, de que homem estamos falando
por mais que todos nós falemos do mesmo homem, a visão é como um caleidoscópio, ela faz a gente enxergar de um outro lugar. A Gestalt terapia ela tem um pressuposto absolutamente lindo, que é o que nos encanta, que é o pressuposto dialógico. E o dialógico nos acompanha na clínica do luto. Quem trabalha, quem já estudou dentro da Gestalt terapia, sabe como o pensamento weberiano e o olhar das relações dialógicas são de uma profundidade, de uma humanidade, de uma regência do afeto e da ternura impressionantes. Então, a Gestalt tem isso. E o que é ser dialógico? É ser um ser de relação, que é dotado da capacidade do desejo do encontro, porque ter a capacidade e o desejo não pressupõe um encontro humano verdadeiro. Colocaria esse encontro com E maiúsculo, né? Então, a vida humana sempre vai ser uma vida de alguém que acontece em meio de outros. Então, o pressuposto da relação é fundamental para a constituição da nossa humanidade e da nossa existência. Eu nunca sou destituído do meio onde eu estou inserido. Eu só posso olhar para esse homem se eu entender a complexidade do seu entorno, das suas relações. Né? Então, a gente fala de um homem em constante processo de relação no ambiente onde ele está inserido, transformando-se e transformando o ambiente. Se tudo correr muito bem, coisa que não está acontecendo na atualidade, há crescimento de ambos os lados, tanto para o organismo, o indivíduo, quanto para o ambiente onde ele está imerso, porque há respeito, a troca, a nutrição conjunta, né? Eu respeitando os limites do ambiente, respeitando meus limites, ambos podem crescer e se transformar, ok? Então, nossa visão vai tornar, então, indissociável a ligação homem-mundo. Essa coisa é importante. Quando a gente fala de mundo, estamos falando do nosso pequeno mundo. As pessoas com quem eu me relaciono, a minha rede, as minhas figuras de apego, todo esse universo que me constitui como ser humano. Eu sou a partir de muitos. Bora lá, Pá? Amparado nisso que a Dani fala, né, que somos seres de relação, desse nosso referencial dialógico, a gente entende que para que nós nos inauguremos na condição humana, nós precisamos que um outro humano nos olhe e nos confirme nessa condição. Então, nós precisamos deste olhar do outro para a gente existir na condição humana. Essa é uma necessidade ontológica, né? Então, a gente vai pensar que o nosso processo de desenvolvimento ele implica em formação e rompimento de vínculos com outros significativos. A gente constitui os vínculos e muito quando a gente estuda, e um dos grandes referenciais hoje para os teóricos de luto é a teoria do apego, de John Bowlby, que desenvolveu lá em 1951, a pedido da ONU, um estudo sobre os efeitos da privação materna no pós-guerra. E o Bowlby ele começou a observar como ficavam as crianças que estavam separadas das mães, porque os pais tinham perdido a vida em condição de guerra, as mães precisaram sair para o mercado de trabalho, e essas crianças elas foram colocadas em creches, onde elas passaram a receber cuidados técnicos, e elas passaram a regredir no seu desenvolvimento. E a partir dessa observação da reação à separação, ele foi ampliando isso para também as situações de perda, né? Tanto que a obra principal do Bowlby é uma trilogia que é apego, separação e perda. Então, entendemos que o nosso desenvolvimento pressupõe essa formação e esse rompimento de vínculos. E muito, embora a gente tenha uma plasticidade de como é que esses estilos relacionais eles podem se transformar a partir de outros encontros relacionais significativos, muito da forma como a gente se relaciona é constituído nas nossas relações iniciais. Então, a gente vive a nossa formação de vínculo, a gente desenvolve um estilo relacional e muito da nossa resposta ao rompimento de um vínculo, seja por morte, seja por uma outra
qualidade de perda, como uma separação ou uma mudança, ela vai estar implicada nesse nosso estilo relacional. A gente precisa integrar que as perdas, elas são inerentes ao nosso existir humano, elas são uma realidade ontológica, é indissociável da existência. E é muito interessante a gente entender, como eu disse, que perdas, elas não se dão só por morte, né? Eu acho que isso ficou muito claro no que a gente vive desde março de 2020. Quantas perdas e quantos lutos a gente atravessou nesta pandemia? O quanto a gente foi privado da nossa escolha, e a gente foi sim lutando. Então a gente não pensa em um luto da pandemia, a gente pensa em lutos das pandemias, porque numa pandemia a gente já viveu várias fases, várias ondas, várias demandas, e que foram exigindo de nós diferentes formas de ajustamento. Faz sentido para vocês a gente pensar nisso? E faz sentido a gente pensar que, já que somos seres de relação, a forma como nós nos constituímos na relação, nós também podemos responder ao nosso rompimento de vínculos? Né? Acho que isso é muito importante. É claro que a gente não consegue agora percorrer esses pressupostos, porque eles têm um fundamento é, muito mais ampliado. Mas é uma coisa para a gente já começar a ter em mente quando a gente lê as teorias de luto atuais, esse pressuposto, porque ele é fundamental. Bom, mais um pouquinho. E ainda no apego, né, pensando nessa questão de formação e rompimento de vínculos, o Bowlby permanece desenvolvendo seus estudos lá na Tavistock, em Londres, e aí tem um outro pesquisador que está também nesse momento, um momento um pouco posterior, já Bowlby já tinha feito publicações estudando luto, e aí ele vai estudar junto com o Bowlby nessa instituição. E esse teórico tem uma contribuição fundamental, né? Então, quem aqui, como o Eduardo, já foi meu aluno no luto, já vai ter ouvido falar de Colin Parkes? Muito, muito, muito. Quando alguém fala, Paty, me fala um livro que eu preciso... A Luciana também, né? Viu o sorriso. Paty, me fala um livro que eu preciso ler, uma obra sobre o luto, e você vai ler Amor e Perda, do Colin Parkes. Para mim, é a principal obra, é a referência. Olha lá o Eduardo mostrando, é essa mesma, Edu, muito bom, né? Porque o Parkes, ele amplia os estudos de luto juntamente com o Bowlby. E detalhe, o Parkes é um senhorzinho muito bem vivo, tá? Então, gente, olha como a gente está falando da contemporaneidade. Ele está bem senhorzinho, mas está lá, Sir Colin Parkes, tomando chá da tarde com a rainha. Então, o Parkes, ele é uma pessoa muito, muito importante. Ele cunha um termo que é fundamental para a gente compreender o quão avassalador pode ser uma perda. Ele vai dizer que a gente constitui, a partir das nossas vivências cotidianas, do nosso dia a dia, dos nossos encontros, desencontros, uma representação interna de luto, de mundo, que é o nosso mundo presumido. O mundo presumido é tudo aquilo que eu presumo da minha vida, é tudo o que eu vivo como verdadeiro. Ele vai dizer assim, que esse mundo presumido nos capacita a abordar o mundo à nossa volta e nos sentir seguros. Então, o que é o meu mundo presumido? Bom, eu sou a Patrícia, eu sou psicóloga clínica, eu sou professora, eu tenho minha clínica, eu tenho a minha casa, minha vida pessoal, tenho todas as coisas que eu faço no meu dia a dia, as pessoas que estão comigo, e quando eu acordo pela manhã, a crença nesse mundo presumido me oferta segurança para que eu vá para o mundo. Quando a gente sofre uma perda, a gente tem uma necessidade de reorganizar o nosso mundo presumido. E ele vai dizer assim, os acontecimentos que provocam mudanças importantes na vida, sobretudo os inesperados, desafiam nosso mundo presumido.
e provocam uma crise durante a qual podemos ficar inquietos, tensos, ansiosos e indecisos, até que as mudanças necessárias sejam feitas. Isso não deve nos surpreender, pois nosso mundo presumido é tudo o que temos. Ele tem uma frase que eu acho incrível, que ele diz assim: o nosso mundo é presumido é a parte mais importante do nosso aparato psíquico. Então, olha como é importante. Então, eu posso ter pequenas perdas que vão exigir uma reorganização do meu mundo presumido. Por exemplo, eu posso ter uma perda de trabalho, eu posso ter uma perda de relação, que eu vou sofrer, eu vou vivenciar o pesar por essa perda e vou reorganizar o meu mundo presumido. Mas a gente tem perdas que são tsunamis, que são avassaladores, que elas vão romper o nosso mundo presumido. Né? Nós vivemos em 2020 um rompimento do mundo presumido. Tudo que a gente conhecia no mundo e que dava para a gente segurança da nossa existência, a gente perdeu. Assim, em um dia a gente podia sair, estar com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, ter os nossos momentos de lazer, de prazer, e de um dia para o outro isso nos foi tirado. Não foi? Vamos pensar que uma perda por morte de alguém significativo, ela pode causar essa ruptura de um mundo presumido? Vamos pensar em uma mulher, né, uma senhora que está há 50 anos casada, que o que ela conhece da vida, ela construiu com este companheiro, e ela perde esse companheiro, né? Vamos chamá-la de Maria. Maria perde José, e Maria deixa de ser a esposa de José. Maria passa a ser viúva. Então, aquele companheiro de uma vida não está mais lá. A vida social dela é impactada porque eles saíam enquanto casal, eles eram um casal, ela deixa de ser um casal. Então, ela precisa reorganizar toda a sua identidade, toda a sua forma de estar no mundo. E isso é muito importante a gente entender quando a gente acompanha pacientes em luto. E eu acho fundamental a gente ter uma coisa em mente, que luto não é algo que a gente sente, é algo que a gente vive. E a gente vive essa quebra de mundo presumido. Então, quando a gente diz da clínica da delicadeza, é porque a gente precisa sustentar essa pessoa no pesar pelo rompimento e na reconstrução deste mundo, para que novamente ela possa ter segurança no mundo. Faz sentido a gente pensar nisso? Lembro de uma Maria no meu consultório que tinha uma fala que eu achava muito interessante, né? A parte falando da questão da viuvez, e aí era a perda da identidade, né? Esse processo é uma perda de identidade, uma reconstrução da identidade. Ela falava para mim, eu era um nós, agora eu sou um eu, mas eu não sei quem eu sou, né? Fazendo menção ao eu, né? O si mesmo, como é que ele era? Ela se reconhecia num nós, ela se reconhecia como uma mulher casada, como a mulher do José, né? E agora ela tinha uma outra condição. Ela demorou muito tempo para se acostumar com o termo viúva, né? Ela achava que aquela certidão de casamento que vinha averbado depois, né? A morte do marido, aquilo era um horror para ela, né? Então, assim, ela demorou muito tempo para ela conseguir constituir a experiência do eu novamente. E você me lembrou, né, Dani, de um outro caso que eu já vi de um rompimento tão avassalador de mundo presumido, não por morte, mas por perda de emprego, né? Porque eu me lembro, assim, né, de acompanhar executivos que estavam há muitos anos em uma empresa e que a identidade deles ela estava associada ao diretor da empresa X, ao gerente. Muito comum em figuras de autoridade, né? Eu vi pelo meu pai era policial, ele era delegado de polícia. E quanto a aposentadoria mexeu com ele, né? Que ele era uma figura de autoridade, ele amava o que ele fazia. E é quase, né? A pessoa se identifica demais com o eu, com a subjetividade, né? Então a pessoa ela só se reconhece sendo aquela figura de autoridade ou de poder. E aí precisa reconstruir uma nova identidade. Né? Então, são essas nuances que a gente vai
percorrendo no trabalho de acompanhamento dos enlutados? Bom, Uhum. Vamos pensar, então, um conceito para perda, porque eu acho que a Paty começou já a introduzir lindamente, né? O que é uma perda e o que é o luto, né? Então, a perda é uma condição inegável humana, né? Uma condição ontológica da nossa humanidade, né? O tempo todo nós somos submetidos a experiências de perda. A gente perde o tempo todo, perdemos pessoas, perdemos vitalidade, perdemos saúde, perdemos emprego, perdemos amigos, perdemos qualidade nas relações, perdemos rotina, né? E perdemos pessoas que amamos, figuras de apego importante na nossa constituição desse mundo presumido, né? Esse mundo eu sublinharia fortemente para quem está conhecendo pela primeira vez os teóricos de luto. Eu leria com bastante delicadeza e bastante cuidado o conceito de mundo presumido. Ele é fundamental. É um dos eixos básicos tão simples e tão profundo para a gente compreender por que o processo de luto, a experiência do luto é tão difícil. Tá? Aliás, visitem vocês quando entraram na pandemia. Né? É só isso, o mundo presumido foi rompido. E a Paty coloca uma coisa que eu acho bem importante também, é a forma como esse mundo é rompido. Ele é desestabilizado ou ele sofre uma ruptura intensa, como um tsunami, como um terremoto? E isso impacta o processo depois, obviamente, né? A intensidade do rompimento do mundo presumido, junto com a capacidade de se autorregular, de ter autossuporte. Enfim, a gente vai visitar isso daqui a pouquinho. Mas para a gente fazer um conceito breve, não tomar muito tempo, né? Porque é algo que vocês já sabem. Tá muito baixo o meu som, Paty? Tem uma aluna reclamando dizendo que não, a Elisângela está falando que ela não ouve a aula. eu te Tá ouço muito, bem, Dani. Como que tá para vocês? tá ok? Elisângela, tente então regular, talvez no seu computador, a altura do som, tá? A experiência da perda, então, na vida é inevitável, né? É inevitável. As perdas, elas fazem parte do existir humano, portanto, realidade ontológica, condição indissociável da existência. Né? Então, é condição. Tá? A perda a gente vai viver em vários registros, inclusive registros de perdas de pessoas importantes, né? Que formam aí base de segurança. Podemos passar. Já o luto, né? Aí a gente vai fazer o luto já é uma reação à perda. Se a gente pudesse pensar, fazendo uma coisa bem... A gente tem uma perda, o que acontece conosco, nós humanos, o que acontece conosco? Nós entramos num processo de luto. Né? Eu costumo dizer para a pessoa, para ela ter paciência, para ela ter força, né? Para que ela possa viver este processo com bastante harmonia, quando ela vive o processo de luto, para entender, né, que aquilo é processual, porque tem muitas fases, tem muitas tarefas, tem muitos acontecimentos, não é linear, existem muitas dimensões, nós somos impactados de maneiras diferentes, cada um de nós, tem pessoas que vão somatizar mais durante a experiência do luto, outras pessoas têm mais sintomas, digamos assim, dentro do universo emocional, outros têm uma crise da fé, uma crise espiritual, tanto de abertura quanto de fechamento, né? Outros no âmbito social. Né? Lembro também de uma pessoa mais jovem, né, que tinha feito uma separação, ela tinha se divorciado, né, que é uma perda também muito importante, num processo de luto bastante significativo. E ela dizia como a vida social dela tinha se modificado, como estavam diminuindo os convites para ela ir jantar em casas de pessoas que eram ainda casais. Então, os amigos casados começaram a diminuir o convite para ela e ela não entendia o que estava acontecendo. Tá? Então, luto é um processo ativo. Também gosto muito de pensar nisso. Luto é um processo ativo de elaboração psíquica de uma perda. Processo ativo. E gosto quando o Paty fala que o luto não tem fim. E não é um mau sinal. Ele pode ser muito libertador e pode acomodar muito o nosso coração quando a gente pensa, né? Às vezes eu penso, né, que perdi meu pai há pouco tempo, que foi um dos motivos que me jogou na experiência do luto, porque a gente teve um luto antecipatório, ele adoeceu, a gente ficou alguns anos
no processo de adoecimento, no processo de morrer dele, e aquela experiência me impactou de uma maneira tão profunda que depois do falecimento do meu pai, eu falei, eu preciso entender isso tudo que aconteceu comigo, né? Na minha rede, na minha experiência emocional. E aí eu via que cada um de nós, né, da família, eu, meus irmãos, minha mãe, vivíamos o luto de maneiras diferentes, né? Minha mãe caminhou para um processo mais de somatização, ela tinha questões mais físicas, eventualmente questões psíquicas, né? Eu tive um processo, né, ligado também à dimensão muito emocional, mas durante o sono eu tinha muitos sonhos muito diferentes ao longo de vários meses. Eu poderia catalogar, assim, podia fazer um trabalho terapêutico só com os sonhos que eu tinha. Eu tenho até umas histórias, assim, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, qual era o impacto nos meus sonhos, né? Então, esse meu universo psíquico trabalhando muito para tentar dar conta daquela informação, né? Então, tantas coisas aconteceram durante esse processo que a gente percebe a força e como é inevitável. Você fala, estou vivendo algo muito impactante na minha existência, né? E está me transformando, porque nos transforma fortemente. Uma pessoa me falou, uma pessoa muito sábia me disse, você vai ver como sua vida vai transformar agora. E eu pensei, bom, ela já está transformada, né? A ausência do meu pai já era um grande impacto na minha vida. Mas não, é como se portais tivessem se aberto, coisas muito interessantes e muito diferentes começaram a acontecer, parecia uma magia, assim. Eu pensei, meu Deus, o que é tudo isso, né? E aí, enfim, fui me embrenhar aí o meu jeito de viver, né? Isso tem muito a ver com o meu jeito de ser. Eu preciso estudar as coisas para tentar compreender. E aí, nos nossos percursos foram seguindo, encontrei com Pátia, aí estamos aqui hoje com vocês, também interessados em luto, pelo jeito, né? Numa sexta-feira, ao invés de um vinho e um chopp, vocês estão aqui falando de luto, então também devem estar interessados num tema tão complexo e exigente, né? Então, só para a gente retomar, perda, condição inegável, indissociável da nossa humanidade. Luto, reação à perda, processo ativo de elaboração psíquica de uma perda, ok? Se a gente souber, essa diferenciação está de excelente tamanho. Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, a gente sempre gosta de trazer essas 5 dimensões do luto para vocês entenderem o impacto que um luto pode causar. Não é nada complexo, mas só para vocês perceberem. Então, a gente pode pensar que as dimensões que o luto afeta. Então, ele afeta a dimensão intelectual. Pode afetar, tá, gente? É isso, não é uma condição sine qua non. Pode afetar. A dimensão intelectual, né? Na dimensão intelectual, o que a gente pensa? A pessoa pode ter uma confusão mental, a pessoa pode ficar muito desorganizada, sabe? Desorganizada internamente, altera a percepção, altera a atenção, ela pode ter uma desorientação, processos de negação, hiperatividade, né? Então, tudo isso pode acontecer. A dimensão emocional do luto, que é o nosso, né, é o creme de la creme para nós psicólogos, onde nós trabalhamos muito, mas por isso que eu gosto de olhar para isso, gente, porque a gente não dá para olhar só para a dimensão emocional, porque aí chega, né, uma pessoa dizendo que está enlutada, aí a pressão alterando muito, perda de peso é uma coisa muito comum de acontecer, né, também numa dimensão física, começa a ter insônia, a qualidade do sono prejudica, a pessoa fala, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou adoecendo. Não, ela está enlutada. Então, é como se tudo sofresse, né? É um sofrimento que pode ser mais global, pode atingir várias facetas, tá? Na dimensão emocional do luto, a gente pode ver depressão, raiva, abandono, alívio, sentimento de desamparo, tristeza, ansiedade, choro, entorpecimento. Entorpecimento é muito comum, a pessoa ficar parece que está sedada, né? Sentimentos de culpa, tudo isso cabe na dimensão emocional do luto. Na dimensão física, eu já falei um pouquinho para vocês, a perda de apetite, alteração do sono, alteração da libido, alteração metabólica, alteração gástrica, alteração, o mais que a gente pode pensar, de pressão arterial, é muito comum pessoas terem alteração de pressão, crises de dores, podem ter dores de cabeça, dores pelo corpo, exaustão, palpitação cardíaca,
e por aí vai. Milhões de possibilidades. Então, a pessoa, vocês percebem que a pessoa vai chegando com várias queixas. Parece que ela está adoecendo, né? Não, ela está de luto, ela está sofrendo. Tá? E aí, várias dimensões sofrem. Bom, eu falei para vocês da dimensão espiritual também que é afetada. E essa dimensão pode ter tanto questionamento sobre as próprias crenças, como uma abertura exagerada para a fé ou um fechamento para a fé, questionamentos da fé, sonhos, que são sonhos que eles se chamam de sonhos espirituais, né? Então, sonha que a pessoa está encontrando a pessoa, sonha com figuras religiosas, pesadelos, é muito comum os pesadelos também visitarem a pessoa. Eventualmente, a pessoa pode ter algumas impressões, como se ela sentisse a presença da pessoa que morreu. Ouvir voz, tá? A gente vai pensar isso um pouquinho mais na condição emocional, né? Parece que ela está tendo alucinações, ela ouve voz, parece que vê a pessoa. Isso é uma manifestação absolutamente normal dentro de uma experiência, de um processo de luto, tá? Raiva de Deus, né? Tem questionamentos com Deus, né? Fica com raiva de Deus, por que que levou a pessoa, não me levou, enfim, todos esses questionamentos que envolvem todas as questões da espiritualidade. E a dimensão social do luto? Essa é uma dimensão bastante impactada, né? Normalmente as pessoas tendem a um isolamento e a um recolhimento. Uma dificuldade para se relacionar é uma coisa muito comum, uma falta de interação, um desejo de afastamento e isolamento, né? Ficam mais retraídas, tá? Então isso é uma coisa muito comum de acontecer e não tem disponibilidade mesmo, tá? Tem um pouquinho, então a gente vai trabalhar com um pouquinho. Consegue um pouquinho aquele dia, ok, vá no seu tempo. Ficou um pouco, as pessoas elas se cansam, né? A pessoa que tem processo de luta, ela vai para uma festa, ela fica exausta, tá? Fica exausta como uma pessoa depressiva. A pessoa deprimida vai para um ambiente também, né, de festa, muito alegre, com muito som, ela fica exausta, ela se cansa muito facilmente, tá? Então isso é bem importante da gente avaliar e conhecer. Indiferença ou negação seria uma dimensão? Sim, a indiferença poderia ser um mecanismo até de defesa, né? E a negação está muito comum, a negação, né, gente, no processo de luto, muito comum, tá? Poderia também ser uma dimensão, ok? Vamos seguir, Pá? E acho, né, Dani, só para complementar, que quando a gente pensa também nessas estruturas defensivas, elas podem ser protetivas, né? Esse entorpecimento, essa negação, eles podem ser protetivos, porque quando essa perda é muito avassaladora, se ela é tão assim súbita e a pessoa assimila totalmente logo de cara, ela pode não ter estrutura psíquica, ela não pode ter autossuporte constituído para dar conta dessa experiência. Então, sabiamente, o organismo, ele entorpece, ele usa estruturas defensivas que possam contribuir para que essa pessoa ela vá se dando conta da realidade da perda gradativamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as estruturas defensivas, né? A gente faz como a Gestalt não, como a Gestalt nos ensina, a gente não vai mirar nas defesas, né? A gente não vai olhar assim para quebrar as defesas, a gente vai entender que as defesas elas são necessárias nesse momento de atravessamento, né? Então, eu gosto bastante também, né, de pensar, né, quando a gente está dizendo de todas essas dimensões, olha o quanto é afetado, né, o quão a pessoa ela é tirada daquilo, ela em todas essas dimensões que a Dani falou, né, então como a pessoa pode ver isso como uma injustiça, né, porque é uma injustiça o mundo prosseguir assim mesmo, quando desaparece quem mais amamos. Essa frase do Miyakoto, ela me contempla muito, porque é isso que eu vejo na clínica, né? Como se as pessoas realmente vivessem intensamente esse sentimento de serem injustiçadas por essa dor, pelo mundo, por Deus, pela existência. Por isso que muitas vezes a fé é questionada, tá bom? Mais um pouquinho de poesia aí para permear essa jornada que a gente está fazendo com vocês. E aí, uma coisa que eu penso muito,
né? Acho que foi uma coisa que eu e Dani a gente sempre pensou, né? E acho que intensificou muito quando a gente escreveu um capítulo para um livro que fala do enfrentamento ao luto na contemporaneidade. Então a gente foi estudar essa questão da contemporaneidade em sociólogos, né, como Bauman, como Giddens, que estudam a fundo essa questão, né, de como é que se constitui essa pós-modernidade. Então, quais são os desafios e o que é importante nós, enquanto profissionais, a gente entender, para a gente poder atuar nessa clínica da delicadeza. E aí, a gente vai pensar um pouquinho, né, citando Giddens, que em todo o decorrer, se a gente pega o Arrie, que ele faz um estudo, né, ele vai descrevendo o como cada período foi constituindo o significado da morte, a gente vai ver que hoje a morte é uma questão técnica, é uma questão deixada nas mãos dos médicos, né? Ela deixa de ser vista como algo natural, entende? Como algo que faz parte da vida, né? Tanto que a morte ela passa a ser algo a ser combatido. Assim, eu tenho muita esperança porque eu vejo muitos médicos hoje questionando um pouco esse lugar de que quando uma pessoa perde a vida é um fracasso, entende? Porque a vida ela cessa, ela é uma condição insociável, né? Então, a morte ela precisa ser encarada dessa forma. A gente vive atualmente negando o trágico da vida, e o trágico da vida está lá, ele vai ser vivido. Claro que a gente tem avanços fundamentais, né, na clínica médica que permitem que a gente tenha um tempo maior de vida, uma sobrevida maior, se a gente for pensar qual era a média de vida de anos atrás, mas a gente vê casos da vida sendo prolongada, uma vida que está sendo prolongada à custa de muito sofrimento, um prolongamento artificial de uma vida que já não tem possibilidades de de ser integrada, de voltar. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, né? E eu gosto muito, o Harari, ele escreveu muito nessa pandemia, não sei se vocês acompanharam, mas ele escreveu artigos e escreveu um livro que é muito, muito, muito fundamental na compreensão desse processo, e ele fala assim, né, que os médicos não podem resolver esse enigma da existência, eles podem nos dar mais tempo para lidar com ele, mas o que a gente faz desse tempo depende de nós. Então, a gente entendeu como é difícil a gente acompanhar pessoas que deixam de enxergar a morte como parte da vida. Faz sentido quando a gente pensa nisso, né, nessa questão contemporânea? Então, por isso que a gente precisa humanizar. Quando a gente vai estudar, a gente humanizar os nossos estudos sobre a morte. E pensar também, né, neste mundo, né, que a gente tem uma qualidade efêmera, uma qualidade de relacional líquida, muitas vezes descartáveis. O Bauman ele fala, né, que as relações são substituídas por conexões. Então, qual é o heterossuporte que a gente tem nesse encontro com o trágico? Porque se a gente pensar, né, em como as sociedades elas foram evoluindo, antes a morte ela tinha uma dimensão comunitária. Então havia um suporte social, um suporte comunitário para as pessoas que estavam enfrentando a perda. Né? Com essa contemporaneidade, cada vez mais esse suporte ele foi escasseando, né? Porque vamos pensar no que é a nossa legislação trabalhista. Quantos dias um enlutado tem de licença para se afastar do trabalho e viver o seu luto? E aí ele já precisa retomar as atividades, independente da forma como ele esteja. Então, será que a nossa sociedade ela suporta esse encontro com o trágico? E por conta disso, cada vez mais a procura pela psicoterapia de luto ela vem acontecendo, porque essa dimensão comunitária de suporte, quando ela escasseia, elas passam a ser procuradas no que a gente chama de intervenções terciárias, que são os serviços de acompanhamento psicológico. Entendem como é importante o papel do psicólogo que está preparado, instrumentalizado para lidar com essa demanda?
na nossa vida, na nossa atualidade, é visto. Eu gosto, essa frase é da Marilena Franco, que ela fala justamente disso, que papel tem a tristeza neste mundo que valoriza a alegria, o sucesso, o bem-estar, o esquecimento, mas não valoriza as lições da memória, não valoriza a necessidade que a gente tem muitas vezes de se afastar, né, de entrar num movimento mais introspectivo para viver o pesar por essa perda e honrar essa memória construída com a pessoa que se foi. Então, por isso que eu acredito muito e tem crescido muito, né, a procura pelos estudos sobre o luto. Se vocês acompanharem em rede social, vocês vão verificar quantas pessoas estão buscando conhecer o luto. Olha vocês aqui, né, como disse a Dani nessa sexta-feira, né, que não estão lá com o vinho, um vinho delicioso, um chopinho, e estão aqui querendo entender um pouco mais sobre essa clínica. Então, ela é realmente uma clínica fundamental na atualidade. Faz sentido para vocês? Tá bom. Vou andar mais um pouquinho, tá bom? E aí eu vou trazer mais um pouquinho de poesia agora na fala do Rubem Alves, que ele diz assim, ainda muito, muito, muito pensando nisso que a gente acabou de conversar, que houve um tempo e que nosso poder perante a morte era muito pequeno. E por isso, os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje, o nosso poder aumentou e a morte foi definida como uma inimiga a ser derrotada. Fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos do seu toque. Com isso, nós nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. Muito sábio a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente se apropria da nossa própria finitude, o que é que o Harari falava? O que é que a gente vai fazer com o tempo que nos resta? Então, muitas vezes, é a consciência da morte que dá sentido à vida. Bem? Vou mais um pouquinho em outro ponto que eu considero fundamental, né? Pensando em tudo que a gente viu, qual é a importância do estudo do luto para os psicoterapeutas? A gente vem dizendo dessa clínica da delicadeza, das questões da contemporaneidade, do aumento pelos serviços psicológicos de suporte ao luto. Então, o porquê é que é importante que a gente estude e se instrumentalize para lidar com perda? Porque, como a Dani disse, lindamente eu sublinho, a clínica com pacientes enlutados é uma clínica de cuidado e delicadeza, visto que o encontro com a morte de pessoas significativas pode indicar o atravessamento de lugares habitados por sofrimentos e dores intensas e profundas. É um lugar de muita dor, é um lugar de muito sofrimento. Por isso a gente precisa acompanhar com muito cuidado. Quando entrar um pouquinho nos estudos do luto, a gente vai entender os cuidados que a gente precisa ter nas nossas intervenções para acompanhar a pessoa e não atravessá-la naquilo que ela precisa viver da própria experiência. Porque vamos lembrar que o luto é um processo ativo. Então é a pessoa que vive o luto. Entende? A pessoa processa o luto, elabora o luto, atravessa o luto. Não é o luto que se atravessa na pessoa. E a gente pode achar que essa experiência ela está integrada. A gente pode dizer, nossa, sobrevivi. Mas, e a Dani apontou, e eu digo sempre, o nosso luto não tem fim. O nosso luto é uma espiral. Nós vamos reencontrar essa perda em outros momentos da nossa vida. Pensa um exemplo. Uma menina que perde o pai aos 8 anos. E aí ela processa, ela vai atravessando esse luto e ela segue na vida dela. Mas aí chega a formatura dela, em que o pai não está presente.
Chega o casamento dela, em que o pai não pode acompanhá-la. Chega o primeiro filho, o segundo e o terceiro, que não vão ter o avô. Entendem quando eu digo que é uma espiral? O que é que eu estou querendo dizer? É esse luto que a gente vai reencontrar e em cada etapa da nossa vida, a gente vai construir um significado diferente. E vai acomodar e integrar isso de uma forma diferente. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ela perdeu o pai já faz 20 anos, né? Não estou entendendo. Será que ela não resolveu esse luto ainda? Não. Ela pode estar se deparando novamente com essa experiência, a partir de algo que ela vive na vida agora, no presente. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tá bom. Seguindo mais um pouquinho, por que é importante que a gente estude o luto? Porque a gente oferece para o outro que está em sofrimento companhia na travessia. A gente é testemunha, a gente é companhia, né? Então, como a Bia fala lindamente, encontrar companhia na desesperança já é uma esperança. E cada um vive a esperança de maneira singular. Não é uma esperança generalizada. Nós refletimos a esperança no gesto daquela pessoa. Então a gente acompanha. Às vezes eu falo assim, né? A pessoa chega para mim vivendo um luto. E eu vivi assim. Eu já atendo casos de luto faz um tempo. A minha dissertação de mestrado, ela versa sobre o luto da criança. Então eu já tenho contato com essas vivências faz um tempo, né? Na verdade, eu fui para a especialização já porque era um tema que estava vindo muito na minha clínica, e aí fui aprofundando. Mas nesse último ano, a minha clínica, ela recebeu muitos pacientes enlutados, e muitos pacientes enlutados pela Covid. Né? E uma fala que foi muito recorrente para mim era assim, mas você não vai tirar essa dor de mim? Né? E como eu tiro a dor do outro? Né? E eu digo assim, olha, eu queria muito poder tirar a tua dor, mas eu não posso. O que eu posso ofertar para você é a minha companhia nessa travessia. É poder estar junto com você. A gente vai das mãos, a gente vai atravessar. Você não está sozinha nesse processo, né? Porque abrir a esperança dessa companhia, ela é uma possibilidade de vir a ser, né? A Bia fala assim também, que o sofrimento, quando em companhia, torna-se passagem, momento de vir a ser, esperança. Então, é a gente entender também que a gente vai acompanhar na necessidade dele, no que é que ele está vivendo aquele momento, tá bom? Fundamental essa clínica, e por isso que eu fico muito feliz de ter vocês aqui, buscando compreender um pouco mais. Tem alguma pergunta aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Kátia, olha, a gente vai entender assim, a questão do luto da criança, né? E realmente sua filha é muito pequenininha, né? A Marilena Franco, muito amparada nos estudos que ela faz sobre o luto, ela diz assim que a criança, a partir do momento que ela tem idade para se vincular, ela tem idade para entender a perda deste vínculo. Né? Então, a partir do momento que ela se relaciona, ela entende a perda. Talvez ela ainda não possa significar essa experiência, porque o luto da criança ele tem essa particularidade. A criança ela vai construindo um significado durante o seu processo de desenvolvimento. Então, como a criança significa um luto aos 4 anos é diferente de como ela vai significar aos 6, aos 8, aos 12 e nas outras etapas da sua vida. Então, é fundamental a gente ter isso como consciência. Mas o que a gente orienta hoje para os pais é que a gente, desde sempre, diga para a criança que a pessoa morreu e que a gente use a palavra morte quando a gente fala. E aí, cada família ela vai fazer isso amparado na sua crença,
né? Então, se a crença religiosa daquela família é dizer que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, ela fica ao lado de Deus, ou ela vai voltar numa outra vida, né? Cada família vai amparar, mas ela vai dizer que a pessoa morreu. E aí a criança vai significando conforme o seu período de desenvolvimento, né? Porque leva um tempo para a criança integrar a irreversibilidade da morte. Durante um tempo ela ainda crê que a morte ela pode ser invertida, e que aquela pessoa pode voltar. Tudo bem? Se eu te respondi, se eu não te respondi, me sinaliza, por favor, tá bom? Bom, então eu só vou citar um pouquinho das fases do luto, do Bowlby, né? Eu citei um pouquinho os estudos dele, pensando em fases não lineares e sequenciais, elas não vêm para rotular o processo de luto, mas para ajudar na nossa compreensão. Então, o Bowlby vai dizer, e depois ele, a partir da chegada do Parks, ele amplia essas fases, incluindo entorpecimento, que o processo de luto inclui uma fase inicial de entorpecimento, para que aquela experiência possa ser gradativamente assimilada, uma fase de anseio e busca, em que a pessoa busca a pessoa perdida, uma fase em que ela se dá conta da irreversibilidade da morte, e é uma fase muito difícil de atravessar, que é a fase de desorganização e desespero, e uma fase em que ela vai voltando a sua vida, vai se restituindo, vai se reconstituindo, vai reconstruindo o seu mundo presumido. Então, não necessariamente todo mundo, isso é uma coisa importante para ter em mente, vai passar por todas essas fases, elas não são nessa sequência, elas podem se interporem, elas podem voltarem, mas a gente entender para não patologizar o luto. Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, eu ouvi a voz da minha esposa, eu senti o cheiro do meu pai, a gente entender que é uma reação de busca, de anseio, né? E que quando, após tentativas de resgatar essa pessoa, e esse resgate não for possível, a pessoa se dá conta que aquilo é irreversível, se dá conta da morte e da perda. Entende? É só para, enfim, como disse a Dani, uma degustação para vocês entenderem um pouquinho da onde parte. E Bowlby, quando ele coloca essas fases, é a partir da observação que ele fez das crianças, como é que elas reagiam à saída da mãe. Que as crianças, elas têm essas fases, elas choram, né? Elas tentam recuperar a mãe. Quando elas se dão conta que a mãe não vai voltar, elas desorganizam, né? E depois elas vão, aos poucos, indo para um brinquedo, indo para outro cuidador, né? E a partir daí a gente passa a compreender também as respostas para o luto, tá bom? E esse é o modelo principal de compreensão do processo de luto na atualidade, que é o modelo do processo dual, que a gente vai entender, vou passar um pouquinho para vocês verem, que existem duas orientações no processo de luto. Uma direção orientada para a perda, para o pesar, por viver o luto, para a reação à perda do vínculo significativo. E uma outra direção não linear e não simultânea, que é a restituição, né? Então, o enlutado, ele vai entre a perda e a restauração, entre o pesar pelo rompimento do vínculo e a reconstrução do mundo presumido, oscilando até que ele atribua um sentido para aquela perda e transforme aquela relação. Então, isso é o que a gente tem de mais atual e contemporâneo. O que é que muda? A gente vai entender que quando a pessoa se afasta da perda para ir para o mundo, ela também está no processo de luto, que o afastar-se do pesar não é negar o luto, mas é fazer essa oscilação. E eu gosto muito dessa teoria porque ela dialoga com a Gestalt terapia, né? Quando a gente pensa no trânsito, no movimento entre as polaridades. E por que é que a gente precisa compreender esse modelo? Por que ele é tão fundamental? Porque a gente acompanha a pessoa em luto na direção que ela está. Então, se ele está na perda, a gente acompanha ele na perda.
Se ele vai para a restauração, a gente acompanha ele na restauração. A gente não tenta arrancá-lo das direções que ele está, entende? A gente acompanha. Claro que se alguém que está lá sentadinho na perda, e aí ele dá um respiro, né, um indício de restauração, a gente agarra e traz. E vice-versa, se é uma pessoa que só está no mundo, no mundo, no mundo, aí ela manifesta uma reação de pesar, a gente vai também para que ele possa viver isso, para que ele possa viver esses dois sentidos. Entendem? Claro, gente, que é muito mais complexo, porque a gente vai entender os processos de luto complicado também a partir deste modelo. Mas, assim, para vocês saberem que existe, né? E se vocês forem se debruçar em estudar, a compreensão do modelo do processo dual é fundamental. É o que a gente tem realmente de mais contemporâneo em estudos sobre o luto. E queria, acho que eu não posso deixar de falar, né? Um pouquinho sobre a pandemia, né? Sobre isso que a gente falou. Os lutos no luto, né? Quantas perdas? Acho que a gente já foi percorrendo um pouco esse tema, né? A gente teve o nosso mundo presumido rompido. Eu trouxe essa frase, né, de uma viúva que perde o marido. Ela tem 40 anos, né? E o esposo tinha 43, muito alegre, cheio de vida. E ela fala que ela ainda segue com a impressão que o ente querido dela, que o marido dela, ele vai a qualquer momento entrar, que a ficha não caiu. Olha como ilustra um pouco do que a gente falou, né? Imagina o quão avassalador é acompanhar essa esposa. Olha, é um luto assim, que ele não está no ciclo de vida, que ele é repentino, que ele vem associado a perdas múltiplas. Ele tem os fatores de risco para um luto complicado ou um luto traumático. Entende? Então, cada vez mais é importante a gente estudar o luto na contemporaneidade. Vamos pensar que se estima, estudos vão estimar que para cada pessoa que morre, há em média 10 pessoas em luto. Então vamos pensar quantas pessoas em luto a gente tem hoje. A gente chega a ter 1.200 pessoas mortas por dia. Quantas pessoas atravessando um luto? Entendem? Por isso que, assim, eu honro muito vocês que estão aqui hoje, reverencio muito hoje, porque olha como é importante a gente se pensar nesse tema. Vou andar mais um pouquinho, que eu vi que a gente está um pouquinho atrasada, né? Pensando em perdas múltiplas, vamos pensar que as perdas da pandemia, elas envolvem dimensões emocionais, físicas, profissionais, familiares, sociais, financeiras. A gente está dizendo de perdas múltiplas. A gente está dizendo de ruptura de mundo presumido para muitas pessoas. Então, a gente não lida com o luto, a gente lida com os lutos durante a pandemia. E detalhe, a gente também está vivendo esses lutos. Então, a gente sustenta com o outro um processo que a gente também está atravessando. Né? Então, é um momento inédito. A gente nunca passou por isso, nunca atravessou essa experiência. Acho que eu falei um pouquinho, né? O luto traumático, ele é caracterizado por mortes violentas, repentinas e múltiplas. Não sei quem de vocês já acompanhou paciente com a COVID, mas a gente tem essas questões, né? O Eduardo, ele está aqui na palestra e ele me passou umas fotos, a gente trocou alguns áudios essa semana falando sobre luto, e ele contando um pouco, né? Lá na cidade dele, em Minas, nas sepulturas tem marcas assim, dizendo que as pessoas morreram de Covid. Então, além de tudo, tem um estigma social, né, que cerca essas famílias, sabe? Então, assim, é realmente uma morte muito difícil de ser atravessada. E nesse momento, quando a gente fala sobre luto, por mais que a gente esteja cansado desse tema, a gente não pode perder isso de vista. Parks, ele vai dizer assim que todos os lutos são traumáticos, porque ele define trauma como um evento que supera, que é maior
que os nossos recursos de enfrentamento. Então, todos os lutos são traumáticos, mas alguns são mais traumáticos que os outros. Então, a gente precisa ter isso em mente também quando a gente lida com o luto. E aqui, só para a gente pensar no nosso lugar de profissional, algumas tarefas, né, algumas dimensões que a gente tem quando a gente está na clínica com uma pessoa vivendo esse rompimento de mundo presumido, que é estabelecer condições de segurança, muitas vezes na relação. Estabelecer uma condição de segurança que possibilite a pessoa viver uma experiência de segurança no nosso setting terapêutico, seja ele real ou virtual. Desenvolver a ideia de que são reações normais a fatos anormais. Restabelecer o sentido de resiliência, com foco no vivido e na narrativa desse vivido. Fortalecer, através do nosso heterosuporte, nós somos heterosuporte para o outro nessa travessia, as habilidades de enfrentamento. E ajudar e construir com a pessoa, porque isso é uma co-construção, formas de autocuidado em curto e longo prazo. Tudo bem? Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Mais um pouquinho, então vou passar para a Dani agora. Só para a gente fechar, então, acho que a palestra de hoje é entrar um pouquinho como a Gestalt pode lidar com essa experiência do luto, portanto. Então, para isso também a gente precisa pensar qual é a visão da Gestalt sobre saúde, né? A Gestalt tem uma visão muito bonita sobre saúde, porque não vai falar de saúde sobre aquela pessoa que está em bem-estar, biopsicossocial, que também é bacana, né, essa visão, mas ela vai dizer que a saúde está diretamente ligada ao crescimento e ao desenvolvimento desse indivíduo, né, desse indivíduo organismo em seu ambiente, como a gente tinha colocado no começo, né, nessa relação constante de crescimento mútuo. Então, a Gestalt vê a saúde como a possibilidade do indivíduo continuar crescendo, continuar se desenvolvendo no ambiente onde ele está inserido. Né? Então, a Gestalt vai ver que a saúde, ela cria a possibilidade da gente estar sempre em fluxo, estar sempre em transformação, estar sempre transitando entre as polaridades. Não é o estar paralisado simplesmente na tristeza ou estar paralisado na alegria, mas a saúde está nesse fluxo. Tá? Então, nunca estático, nunca parado, nunca imutável, muito pelo contrário. Né? Para a Gestalt saúde é fluxo, é movimento, é transformação. Né? A compreensão do adoecimento, portanto, ele vai ser uma compreensão daquele indivíduo, organismo que está paralisado. A gente fala muito de cristalização, que é uma paralisia, né, num estado único e não mutável. Né? Ele cessa a possibilidade do devir. Tá? Vamos mais um pouquinho, tá? Então, estar saudável é pôr-se em marcha, em devir, em constante vir a ser, indivíduo e ambiente se relacionando, se transformando e crescendo. Então, esse seria um conceito simples de saúde para a Gestalt terapia. Nesse processo, né, podemos ir para o próximo, Paty. Nesse processo, quando a gente pensa, né, num luto, a gente vai pensar numa ruptura. Né? A perda gera uma ruptura. E essa ruptura, este sofrimento, ele vai necessitar do organismo um processo de autorregulação, ele precisa se autorregular. Só que como essa ruptura ela tem um impacto bastante profundo para a pessoa, o que acontece é que ela não dá conta sozinha. Muitas vezes a pessoa ela não consegue dar conta sozinha daquele momento. Ela precisa do quê? Ela precisa de um heterosuporte para ela poder fortalecer o seu autossuporte novamente. Né, que ficou num período de desequilíbrio, numa instabilidade, ela não consegue encontrar novamente a sua homeostase. Tá? Então, essa ruptura foi tão intensa que os recursos que eu tinha desenvolvido até então, este novo, me impacta de tal maneira que eu preciso de ajuda externa para eu poder me regular de novo, para eu poder entrar num equilíbrio de novo. Né? Então, a presença de uma rede é fundamental na experiência do luto. A presença do heterosuporte
para que a pessoa possa restaurar o seu autossuporte é fundamental, né? A Paty colocou isso, né? Que a pessoa se apoia muito nas redes, né? Nas outras possibilidades de afeto, nas comunidades que ela está imersa, e aí nós entramos nesse lugar também, terapeutas entram nesse lugar também. Ajustar-se criativamente, que é outro processo importante, para eu poder me autorregular, eu preciso me ajustar criativamente a este ambiente. Se eu tenho um mundo presumido que foi fragmentado, que foi rompido, que está instável, eu preciso me ajustar novamente à vida, à existência a partir desta perda. Então, ajustar-se criativamente à perda é muito importante, né, nesse processo de reconstrução, de reelaboração desse mundo presumido, permite ao enlutado identificar, reconhecer ou criar recursos suportivos internos. Então, aqueles que eu tinha não estavam dando conta da experiência. Portanto, eu preciso de novos recursos para dar conta dessa experiência de reconstrução, de transformação no meu existir. Tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho. Então, o trabalho, né, que nós fazemos na Gestalt terapia vai permitir a pessoa transitar entre a confusão, né, a dor e a desorganização no momento presente. Então, é isso, ela está sentindo, né, pensando um pouquinho nesse trânsito, como a Paty falou, do modelo dual. Então, a gente no trabalho de sustentar como heterossuporte, de dar apoio, né, de ajudar a pessoa a desenvolver recursos, a reconhecer em si recursos e possibilidades, né, para ela viver essa confusão, essa dor, essa desorganização que está acontecendo na vida dela e restaurar o quê? A esperança quanto à chegada de novas formas de viver do momento futuro, né? Então, o futuro, como o luto é travessia, né, esse processo, ele é muito desorganizador. É como se a casa estivesse sendo reformada. Paredes foram quebradas, telhado, né, desmantelado, e aí, até que a casa nova chegue, eu possa habitar novamente um lugar onde eu tenha segurança e conforto, eu preciso reconstruir. Só que a pessoa não reconstrói essa experiência de uma maneira tranquila. Ela reconstrói doendo, sofrendo, sentindo saudade, sentindo tristeza, sentindo raiva, ansiedades, medos, dores, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ajudar a pessoa a sustentar a experiência de dor e a sustentar e confiar, restaurar a esperança nessas novas formas de viver, né? No futuro, em um processo de autorregulação do organismo. Tá? Isso é, gente, é um resumo do resumo, né? Vocês podem imaginar para a gente poder aí trazer para vocês os principais pontos, né? A gente está com o nosso tempo aí super no limite, mas queria saber se vocês têm alguma pergunta para nós podermos esclarecer nessa degustação, né? Neste aperitivo sobre o trabalho com luto. Bom, ainda que vocês não tenham nenhuma pergunta agora, fica aí os nossos e-mails, meu e da Dani, o WhatsApp do Instituto Gestalt de São Paulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Nós que agradecemos, viu, a presença de você aqui. Oi, Eloá, pode fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Na verdade, seria mais uma discussão, assim, foi excelente ouvir vocês, né? É um tema também que me interessa e me atravessa muito. E aí eu fiquei pensando se seria possível também ver o luto, né, pela perda de alguém significativo, por exemplo, como um rompimento na relação eu-tu. Sendo esse rompimento do tu na sua corporeidade, porque eu penso que o tu ele ainda vai existir de forma simbólica nesse mundo que vai ser ressignificado. É possível pensar assim também? Sim. É possível pensar assim, né? Porque tem uma dimensão que não, né?
Claro, depois a gente vai estudar, né? Tem toda uma teoria sobre vínculo contínuo, né? A pessoa, ela continua, né, nesse processo, a gente continua vinculada à pessoa, mas agora de um outro registro, não mais fisicamente. Mas a ausência física faz falta, uma falta danada, né? Então, sim, tem um rompimento do eu tu, partindo do pressuposto, né? Claro que se é uma figura de apego, portanto, a gente tem um encontro afetivo e amoroso com a qualidade da relação weberiana, né? Que é o pressuposto do eu tu. Podemos sim, né? Tem um rompimento do eu tu, sob o ponto de vista, né, dessa presença física, né? Desse encontro, desse contato mais estreito, né? A despeito de teóricos que vão falar da continuidade dos vínculos que nós mantemos com a pessoa falecida. Tá? A gente fala muito Pode ser. hoje desse conceito de vínculo contínuo, né? O continuous bonds, que ele diz assim dessa transformação da relação e que a gente, essa pessoa, esse tu que nós tínhamos fisicamente na relação eu tu, a gente traz para viver dentro da gente, no nosso afeto, na nossa representação mental. Então a gente transforma e reposiciona essa pessoa na relação. Então, isso que você traz, Eloé, é muito importante porque é um dos aspectos que a gente debruça muito na atualidade, né? O Parks, ele vai dizer assim, que quando a gente tem uma perda, a gente não perde, a gente perde a possibilidade do futuro com essa pessoa, mas todo o tesouro construído no passado continua existindo. Então, toda essa história ainda vai habitar nossa interioridade. Mais alguém? Então, só assim, né? A gente trouxe para quem se sentiu chamado nessa degustação e quiser conhecer mais, né? Percorrer mais assim o tema do luto, enfim, todas essas questões. Ai, deixa eu só tirar aqui. E aprofundar nos conceitos, porque é isso, hoje a gente passou, né? Mas a gente vai falar de formação de vínculo, rompimento, quais são, além do modelo do processo dual, a gente tem as tarefas de luto, a gente tem a construção de significado, a gente tem os vínculos contínuos, o luto no ciclo de vida, luto antecipatório, luto complicado, enfim, a gente tem aí uma série de outros componentes que permeiam o estudo e o manejo sobre o luto. Então, para quem quiser se aprofundar, Dani e eu ficaríamos felicíssimas de ter vocês conosco, né? Esse curso, por mais que a gente vá se debruçar nesse tema árido, a gente sempre procura cuidar de uma forma muito afetuosa, porque o estudar sobre o luto e o ensinar sobre o luto é também um estado de delicadeza muito importante. E a gente queria também colocar que, além da Dani e de mim, nesse curso, a gente tem uma equipe muito querida e muito especial de professores convidados que assim, tem muito conhecimento sobre o tema, que são a Erika Kemmelmeier, que ela é nossa super colega do Instituto Gestalt. Lu conhece bem, né, Lu, a Erika, e ela tem uma experiência em psicologia hospitalar, trabalhou muito tempo com psico-oncologia e com luto antecipatório, então, que vai contribuir muito nesse curso. Tem o Ricardo Vilela Medeiros, foi meu colega na especialização sobre o luto, e ele é um médico paliativista que trabalha de uma forma muito humanizada, muito humanizada. Então, ele tem a residência em cuidados paliativos, ele é especialista em luto, e ele traz, né, ele já participou juntamente com a Erika no curso ano passado, ele traz uma vivência muito humana, né, Dani, sobre os cuidados médicos nessa clínica, que é uma clínica também difícil, né, de pacientes em terminalidade, em cuidados de final de vida. Então, nós teremos a Erika e o Ricardo, a Esther, né, a Esther Wang, também colega do Instituto de São Paulo. A Esther atualmente está fazendo doutorado na USP, ela é orientanda da Maria Júlia Kovacs. Quem já leu alguma coisa sobre luto, certamente já leu Maria Júlia. Ela fez o mestrado também na USP, com orientação da Maria Júlia, e ela também se especializou em luto no 4 Estações, né? Infelizmente não fomos colegas de turma, mas a Esther também fez a especialização dela lá.
e ela fala sobre o tema do suicídio, com muita propriedade, muita delicadeza e muita poesia. A Esther, ela combina, assim, de uma forma muito bonita, força Arte, né? arte e consistência. Teoria, né? É muito boa mesmo, ela é muito, muito consistente, né? E a Letícia Brodoloni, também companheira de muitos projetos, né, Dani, que vem estudando Sim. formação e rompimento de vínculos com a gente, é professora no SEDES, ela é minha parceira em cursos no Instituto Gestalt de São Paulo, facilitamos juntos um grupo de puerpério, porque a gente cuida também da formação de vínculos, né? Se a gente entende que a forma como os vínculos se rompem, ela pode ter essa relação com a forma como eles se constituem, atuar na formação de vínculos é também uma intervenção preventiva. Né? Então, a gente tem aí essas duas facetas da clínica. Então, essa nossa equipe muito querida, né? Eu acho que tanto o Dani como eu brilhamos os olhos, porque além de serem pessoas muito talentosas e competentes, são pessoas muito especiais, muito especiais. Então, se vocês puderem e quiserem estar conosco e conhecer também essas pessoas, eu tenho certeza que vocês vão entender o que a gente quer dizer, né? E acho que é isso, né, Dani? Ah, a gente trouxe um filme, né? Pode falar. Eu vi que alguém levantou a mãozinha aqui. Márcia. Márcia, pode falar. Abra o som. Deixa eu abrir seu som, Márcia. Peraí que eu abro para você. Está com dificuldade para abrir o som? Oi. Oi. Queria agradecer a vocês, gostei muito. Eu queria pedir se vocês depois poderiam deixar registrado. Vocês mencionaram alguns autores, alguns livros, imagino que são vários, né? Mas vocês falaram de um livro fundamental do parque, né? Vocês podiam depois deixar registrado esse livro no Zap? É Amor e... Amor e Perda, Márcia. A gente vai disponibilizar a gravação dessa palestra no YouTube e eu vou colocar também toda a bibliografia que a gente usou. Então, que ótimo. Então, para quem não segue ainda o canal do YouTube do Instituto Gestalt de São Paulo, é só vocês seguirem, a gente vai colocar, acho que mais tardar amanhã eu subo a palestra para o YouTube e eu vou colocar todas as referências, os livros do Pai, da Maria Helena, tudo que a gente usou. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Adorei. Que bom, muito obrigada a você. Obrigada, Márcia, pela presença, viu? Dani, você acha que dá tempo da Morte à Senhora? São 10 minutinhos. Já são 7h30, praticamente. Olha, eu vou fazer assim, eu vou passar. Se alguém precisar ir embora, vai. Tá bom? A gente entende perfeitamente. Mas eu vou passar porque eu acho esse filme incrível. Para terminar com um pouco de graça, né? De um tema denso, exigente, né? Reflexiva. Mas vamos lá, né? Então, eu vou passar para vocês, tá bom? Tá indo, Paty? Tá sim. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So will you.
Acho que é isso, né? Quando a gente fala das questões técnicas da morte ser algo a ser evitado e não seguir o seu curso natural, acho que esse videozinho traz isso mesmo, né? Com humor, claro, mas também com essa necessidade de reflexão. Quais são os limites, né? Realmente, até médicos, né, de recursos para a gente sustentar a vida, né? O ciclo, alcançar a morte também é um grande desafio para todos nós humanos, né? A gente poder viver a morte como algo a ser alcançado, né? Não como uma interrupção. Obrigada a todos, todas, pela presença de coração, privilégio estar com vocês, muito bom ver carinhas conhecidas, Maria, Aninha, Eduardo, Lu, Érica, Luciana, Miriam, e aqueles que estão com as janelinhas fechadas, obrigada também, viu? Obrigada, Rubens, também pelas suas palavras, Gislaine, obrigada a todos. Também agradeço, né? Também adorei ver as carinhas conhecidas aí, foi muito bom esse nosso sextou, né? Enfim, Eduardo que veio que está aqui lá de Minas participando com a gente, Lu, a Gi, Maria, Ana, enfim, todo mundo que eu não falei o nome me perdoe também, mas agradeço muito o carinho, a companhia, e a gente vai se esbarrando por aí, né? Se vocês precisarem de alguma indicação, eu vou deixar também no YouTube os nossos contatos, e vamos aí, vamos seguindo e vamos nos preparando para as travessias da vida. Obrigada, Silvana, né, que está agradecendo. Obrigada a todos que estão também com as câmeras fechadas, né? Nosso carinho aí a vocês. Beijo, pessoas. Bom final de semana. Agora sextou mesmo, hein? Sextou, né? Agora dá.